A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Conosco hoje, o nosso vigário paroquial, Padre Clarisson. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder a seu povo. Oração do dia. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, hoje a liturgia traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os filhos do reino são os discípulos de Jesus e também os cristãos e cristãs desde a origem do cristianismo. Os filhos do maligno não foram semeados por Jesus, mas eles existem. São os que se opõem à presença e ao desenvolvimento do reino de Deus. São os que praticam a injustiça social de variadas formas. É justo que os praticantes do mal recebam a devida paga quando chegar a colheita. Prestação de contas. Não se trata, porém, de aguardar passivamente o juízo final para ver o resultado dessa constante luta entre o bem e o mal. Aos filhos do reino pede-se que vivam intensamente os valores do reino e o divulguem com todos os meios. O bom exemplo dos cristãos e sua constante luta pela justiça poderão converter muitos corações. Então o reino pertencerá cada vez mais a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Divino Mestre, ao explicares aos discípulos a parábola do joio do campo, afirmas que a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Dá-nos, pois, Senhor, fortaleza para perseverarmos a serviço do vosso reino, praticando a justiça, a fraternidade e a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha diariamente no podcast São Gonçalo em Oração, que o Deus da vida e Senhor da história abençoe a sua vida. O nosso Deus que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um abençoado dia. Forte abraço para vocês. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.